Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os Cavaleiros Espaciais. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Os Cavaleiros Espaciais. Bem, em 1979 estreia nos Estados Unidos a revista Ron Space Night, cuja história foi publicada aqui no Brasil a primeira vez em 1982, no Almanac Premier Marvel, número 2 da RGE. Então, o Ron surge como uma forma de tentar vender um brinquedo eletrônico nos Estados Unidos. O brinquedo acaba fracassando comercialmente, mas a história em quadrinhos prospera. Ela tem continuidade. E, além do Ron, é criado um conceito, dentro da sua história, dos Cavaleiros do Espaço. Então o Ron, ele chega na Terra, ele chega dentro de um meteoro, ele cai em uma cidade fictícia da costa leste dos Estados Unidos, Clairton. Ele emerge das chamas da rocha, né, que caiu na Terra, em uma chegada que seria copiada depois pelos Transformers no filme. E ele é o primeiro Cavaleiro do Espaço que é apresentado em sua história. Embora esse conceito de Cavaleiros do Espaço seja ele mesmo que revele a Brandi Clark nessa história um pouco mais tarde. Quando ele encontra Brandi Clark pela segunda vez, aprende seu idioma e explica para ela quem ele é, de onde ele vem, ele diz que para enfrentar uma ameaça, o seu povo, os Galadorianos, pediram voluntários para formar um exército. Sendo uma raça pacífica, que só tinha cientistas e artistas, não tinham guerreiros, não tinha exército, então tiveram que improvisar. Usando ciência, criaram um exército de ciborgues, os Cavaleiros do Espaço. Cada um dotado de uma arma diferente, mas todos com capacidade de voo. Juntos, esses ciborgues, esses cavaleiros espaciais, enfrentaram uma frota de naves inimigas, a frota dos espectros, num número muito maior. Então era uma luta desproporcional. Mas eles enfrentaram com bravura os inimigos e conseguiram derrotá-los, colocando os espectros em fuga, dizimando a frota dos espectros em uma derrota humilhante. É claro que alguns cavaleiros espaciais acabaram tombando nessa batalha, mas foi uma batalha que se tornou épica. E além disso, além de derrotar os espectros nessa batalha, os cavaleiros espaciais acabaram assumindo o compromisso de persegui-los até o fim, por todos os cantos do universo, até que nenhum espectro restasse. Não os matando, né, mas os banindo para o limbo. Nós temos uma imagem em uma das capas da revista Ron que mostra o Ron em primeiro plano, né, e em uma fileira de cavaleiros espaciais fazendo uma saudação. Aqui é um momento perigoso porque alguém vai falar que eles estão fazendo a saudação nazista e daqui a pouco, né, vai acabar havendo uma grande confusão de que os cavaleiros espaciais são apologia ao nazismo. Mas na verdade, antes dos nazistas, esse gesto era usado pelos romanos. E na verdade os nazistas assimilaram vários símbolos anteriores a eles, inclusive esse cumprimento. Infelizmente ele acabou sendo associado contemporaneamente aos nazistas. Na verdade os cavaleiros espaciais estão fazendo uma saudação. E nós vemos assim que, além do Ron, tem vários cavaleiros espaciais. Nós só não sabemos quantos são. Né? Em nenhum momento nós temos uma quantia exata de quantos são
os Cavaleiros Espaciais. E mesmo esses que aparecem ao lado de Ron, esses aqui não são identificados posteriormente. Mas nós vamos aqui mostrar alguns Cavaleiros Espaciais que são identificados com nome e que têm alguma participação relevante na saga do Ron. Bem, em 1980, na terceira edição da revista Ron, Cavaleiro do Espaço, cuja história saiu aqui no Brasil em 82, no Almanac Premier Marvel número 3, nós temos a apresentação de um outro Cavaleiro do Espaço. Então, até a terceira edição aqui, o Ron era o único Cavaleiro do Espaço que a gente conhecia por nome e que era identificado. Né? Sabia, desde a primeira, que havia mais Cavaleiros Espaciais, mas não se sabia exatamente quais eram eles. Aqui nessa história a gente é apresentado ao Incandescente. O Incandescente aparece no final dessa história. Na verdade, é um homem que está usando a arma, um terráqueo que está usando a armadura do Incandescente, que é um cavaleiro espacial, que é um amigo de Ron. Mas isso a gente só vai saber na edição seguinte. A edição número 4, publicada em 1980, cuja história saiu aqui no Brasil em 1982, no Almanac Premier Marvel número 4. O Ron vai lutar contra o Incandescente. Na verdade, não é o seu amigo, é uma outra pessoa usando a armadura do seu amigo. A gente vai descobrir, então, que o Incandescente original era o Caras. Não é o auxiliar do Dr. Gore, não. É o Caras, amigo do Ron, que salvou sua vida uma vez, que foi para a batalha junto com o Ron contra os espectros, mas que acabou desaparecendo nessa batalha. Aparentemente, foi dado como morto, mas ele foi capturado pelos espectros. Os espectros tentaram removê-lo da armadura, remover a parte humana da armadura para poder estudá-la. O Caras, usando seus poderes, acabou transportando a sua forma astral para o limbo, para tentar se salvar. E os espectros ficaram com a armadura vazia. E aí utilizaram ela para tentar fazer um inimigo que pudesse derrotar Ron. Pegaram um bandido, Arc Striker, um ladrão, e o convenceram de que ele estava sendo recrutado para uma missão contra um robô assassino alienígena, e ele acabou se convencendo disso. Bem, depois nós temos em 1981, na 14ª edição da revista Ron Space Knight, cuja história foi publicada aqui no Brasil na revista Incrível Hulk, número 14, coincidência de números, né? 1414. Nós temos mais uma história em que nós conhecemos mais Cavaleiros Espaciais. Essa história aqui, nessa revista, nós temos o início de uma série de duplas histórias na revista Ron, em que a segunda história é uma saga, uma minissérie, que conta a saga dos Cavaleiros Espaciais. E aí nós somos apresentados na segunda história dessa saga ao Terminator, que aqui aparece ao lado esquerdo do Ron, um cavaleiro de armadura escura, e a Starshine, que aparece à direita do Ron, uma cavaleira de armadura dourada. Então esses dois, eles acabam formando durante algum tempo um trio. Então esse é uma equipe, né, o Ron e esses dois, durante algumas histórias, eles atuam em conjunto, como um trio. Terminator, ele não é galadoriano. Ele é o único sobrevivente da sua raça. Na verdade, os Cavaleiros Espaciais acabaram encontrando o Terminator após um ataque dos espectros ao seu planeta, no qual eles espalharam uma praga que matou quase todo mundo. O Terminator foi infectado, mas os cientistas galadorianos conseguiram salvar Terminator, transformando-o num ciborgue. E ele sabia que, desde o início, que ele não poderia voltar a ser humano. Isso era uma angústia para ele. A Starshine era uma cavaleira espacial que mais tarde nós descobriríamos que amava Ron secretamente. Mas o Ron não sabia. A Starshine, mais tarde a gente descobre que ela tem um nome, que não é Starshine. Ela se chama Landra. Nós descobrimos ao longo da história do Ron que alguns cavaleiros espaciais usam nomes de guerra. Então, quer dizer, eles não usam os seus nomes reais
enquanto são ciborgues, né? Ou após terem se tornado ciborgues. A Starshine é uma delas, na verdade o nome dela era Landra. Ao contrário de Ron, no qual nós temos a imagem dele desde a primeira história de como ele era humano, nós nunca ficamos sabendo como que a Starshine era. Nós não sabemos a aparência dela. Só sabemos, né, da sua armadura. Depois nós temos uma história inédita no Brasil, que foi publicada em 1982, no primeiro anual da revista Ron, né, no qual a história principal, o Ron enfrenta uma criatura alienígena que ela é parte de uma entidade coletiva que foi expulsa como castigo, e ela chega na Terra e começa a absorver a energia vital de seres vivos, incluindo humanos e até dos espectros. E o Ron vai enfrentar essa criatura, que é o Stardust. Mas essa revista tem uma história secundária. E nessa história secundária nós conhecemos mais um cavaleiro do espaço. Isso quando o Ron ainda não havia chegado à Terra. Ele estava na sua jornada de 200 anos perseguindo os espectros pelo espaço. Nós conhecemos o cavaleiro espacial Glorioli. Glorioli que, segundo o Ron, ele é o ser mais sábio de Galador depois do primeiro diretor. Só que, infelizmente, a gente conhece o Glorioli de uma forma não gloriosa, que é uma história na qual ele trai o Ron. O Glorioli, numa atitude meio contraditória, ele faz um acordo com os espectros para entregar Ron, com a condição de que ele aprenda a magia dos espectros. E para que ele quer aprender a magia dos espectros? Para poder combatê-los. É uma história meio estranha, assim, né? O Glorioli quer assimilar a magia dos espectros, porque acha que essa é uma desvantagem que eles têm, né, enquanto cavaleiros espaciais, porque eles só têm ciência, não têm magia, e os espectros têm os dois, têm a ciência e a magia. O Glorioli se arrepende, mas infelizmente ele é morto pelos espectros. Depois nós temos mais uma apresentação de Cavaleiros Espaciais em 1981, na 25ª edição da revista Ron, Space Knight, cuja história foi publicada aqui no Brasil, em 1987, na 44ª edição da revista O Incrível Hulk, da editora Abril. Nessa história nós conhecemos vários cavaleiros espaciais, entre eles uma cavaleira espacial chamada Rainbow, que tem o poder de emitir um raio com as cores do arco-íris, que é por isso que ela tem esse nome, e esse raio ele afeta as emoções das pessoas. Então ela pode manipular as emoções, criando alegria, tristeza, depressão, né? Esse é o poder da Cavaleira Espacial Rainbow, Cavaleira Arco-Íris. Depois nós temos a sequência dessa aventura em 1982, na 26ª edição da revista Ron Space Knight, cuja história foi publicada aqui no Brasil em 1986, na revista O Incrível Hulk, número 39 da editora Abril. Aconteceu o seguinte, na verdade, um vilão chamado Mentus, ele prendeu os Cavaleiros Espaciais em Galador, queria dominar, ele acabou transformando o Terminator numa cópia do Ron, e prendeu o Ron, só que o Ron depois se liberta, e ele liberta também os Cavaleiros Espaciais. É aí que na história anterior a gente conhece a Rainbow, né? Nós temos vários Cavaleiros Espaciais que aparecem, mas eles não são nomeados. Agora, nessa sequência aqui, nós conhecemos o nome de mais alguns. Nós conhecemos o Hammerhand, que é um cavaleiro que ele consegue converter as suas mãos em uma espécie de martelo, e tem uma força bastante grande, né, e que ele consegue despedaçar praticamente qualquer coisa com as suas mãos, né, o mão de martelo. Nós também conhecemos o Javelin. O Javelin, que é um cavaleiro espacial que tem um bastão que parece indestrutível. O Javelin enfrenta um dos arautos de Galactus, Terrax, o Indomável, que tem um machado também, que aparentemente é indestrutível, mas o machado do Terrax não consegue partir o bastão de Javelin. Além de
usar o seu bastão como arma de contato, né? O Javelin também consegue disparar projéteis do seu bastão. Nós também descobrimos que o Javelin, ele não se chama Javelin, que o Javelin na verdade é o nome do bastão, mas esse é o seu nome de guerra. O seu nome verdadeiro é Deirin. E aqui mais uma vez a gente descobre que o seu nome é Deirin a partir de uma visão que nós temos da câmara criogênica, onde estão armazenadas as partes humanas dos Cavaleiros do Espaço. Os Cavaleiros do Espaço eles se tornaram ciborgues, mas eles tinham a expectativa, a esperança de voltarem a ser humanos, porque metade das suas partes biológicas havia sido armazenada em câmaras criogênicas. Então a ideia é que acabou a guerra, eles voltam para Galador, e aí os cientistas reconstroem os seus corpos humanos. E aí, quando o Terminator invade a câmara criogênica, nós vemos algumas dessas criptas e nós então conhecemos o nome da Starshine, que é Landra, conhecemos o nome do Javelin, que é Deirin. Bem, depois a gente tem uma história publicada no segundo anual de Ron, em 1983, em que nós vamos conhecer mais alguns cavaleiros espaciais. É uma história bastante interessante, ilustrada pelo Sal Buscema, que trabalhou na maioria das revistas do Ron. Nós conhecemos nessa história o Esquadrão dos Cavaleiros do Espaço, que é uma espécie de tropa de elite dos Cavaleiros Espaciais. Eles aparecem em uma história em que o Ron ele é dado como desaparecido. O Ron foi atrás dos espectros após a Batalha de Galador e não voltou. Então o primeiro diretor convoca um grupo especial de Cavaleiros do Espaço e manda eles atrás do Ron. Aí nós conhecemos aqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo, nós temos Haak, que é cognominado Breaker, no Quebrador, que é um cavaleiro espacial que tem o poder de emitir micro-ondas. Nós temos Vola, conhecido como Trapper, que seria a laçadora, que ela tem o poder de criar redes que tanto emitem calor, um calor que derrete, e um frio também congelante. Então ela consegue criar redes que congelam e derretem, e são fatais para os seus inimigos. Depois nós temos a Skera, que é conhecido como Scanner, que é uma cavaleira espacial que ela não tem um poder ofensivo. Ela é uma comunicadora. Ela consegue captar mais diversos tipos de ondas, e ela também tem um limitado poder pré-cognitivo. Temos o irmão dela, o Tarm, que é cognominado Seeker, o buscador. Então, uns nomes parecidos aqui, na verdade. Né? Ele é o buscador e a sua irmã é a rastreadora. Né? Mas ele tem um poder ofensivo. Ele consegue assumir uma forma como se fosse de uma nave. Ele é uma espécie de Transformer. E ele também lança projéteis. Abaixo, né, a partir da esquerda, nós temos o Plor, que é conhecido como Pulsar, que ele consegue emitir ondas. E finalmente nós temos o Unan, que é conhecido como Unseen, que é o não visto, que só tem o poder de ficar invisível, né, que ele mesmo reconhece que é o poder mais inútil que tem. Né, ele é o mais fraco dos cavaleiros espaciais. A gente não entende por que os cientistas galadorianos só deram esse poder para ele. Né? Na verdade, a gente só vai entender por que isso aconteceu, talvez, quando você conhece o final da saga de Ron, né, a segunda geração dos Cavaleiros Espaciais, da qual nós vamos falar adiante. Acontece que o Galactus, por vingança, acaba movendo Galador para uma posição no espaço desconhecida dos Cavaleiros Espaciais. Os Cavaleiros Espaciais eles perdem o seu planeta. E aí os Galadorianos, sem os seus defensores, resolvem criar uma nova geração de Cavaleiros Espaciais. Só que eles, após encarar a ameaça de Galactus, eles acham que eles têm que criar uma geração mais poderosa. Enquanto a primeira geração os poderes eram distribuídos, cada um tinha poderes diferentes, essa segunda é uma geração mais poderosa, em que cada indivíduo sozinho é como se fosse uma tropa inteira. E aí nós conhecemos, então, uma geração de cavaleiros espaciais que tem assume realmente uma atitude fascista, totalitária, eugênica,
em que eles se acham superiores aos demais Galadorianos, querem exterminar os da sua raça, chamando eles de mais fracos, querem assumir o poder de Galador, se acham superiores, e eles promovem um genocídio em Galador. Aqui nós conhecemos alguns desses Cavaleiros Espaciais por nome, da esquerda para a direita, Lightning Bolt, que tem o poder de... ele tem, na verdade, não um poder, né? Ele tem uma aljava com raios, como se fosse Zeus do Olimpo, né? Ele lança esses raios, que são relâmpagos. Temos o Sound Screen, que ele emite ondas sonoras que podem matar. O Heatwave, que emite ondas de calor, que ele pode derreter qualquer coisa. O Heatwave é o responsável por destruir as câmaras criogênicas que guardam os restos humanos dos Cavaleiros Espaciais e acaba com a esperança de todos de voltar a ser humanos. E finalmente o Dominor, que é o líder dessa segunda geração de Cavaleiros Espaciais, que ele engana até os seus companheiros, porque ele guarda a sua parte humana debaixo do trono e ele tem a ideia de ele voltar a ser humano e criar uma nova raça de Galadorianos superior, pelo menos do seu ponto de vista. Né? Essa é uma história que foi publicada em 1986. Uma história interessante que mostra como é perigoso você deixar pessoas armadas sem ter o que fazer. E aí nós temos, depois do final da saga do Ron, a Marvel lançou no ano 2000 uma nova série chamada Space Knights, que seria a continuação, na qual nós temos o repovoamento do planeta Galador, e nós temos os filhos de Ron e de Brand. Ron se torna o primeiro diretor de Galador, a Brand a primeira dama, e os seus filhos se tornam Cavaleiros do Espaço também. Essa é a terceira geração de Cavaleiros Espaciais. Então essa foi a história ou melhor, né, esse foi um resumo da história dos Cavaleiros Espaciais, a apresentação daqueles Cavaleiros Espaciais que nós conhecemos por nome na saga do Ron. Você pode encontrar a saga do Ron completa nesse canal.